Olá, meus irmãos. Hoje eu vou falar sobre dois termos, dois nomes próprios que vemos no Códice de Leningrado. Eu irei usar o Códice de Leningrado, que é um manuscrito antigo desta data aqui, ó, do ano 1008 ao ano 1009 depois de Cristo. Esse códice foi escrito por um maçoreta chamado Ben Asher, que esse maçoreta inventou essas pontuações vocálicas para dar vogais ao hebraico. Então, eu irei iniciar por aqui. Irei iniciar com o nome de Jesus. E depois eu me volto para aqui, porque aqui é bem mais complexo. E eu vou ter que falar muita coisa para se entender o porquê que nos meus próximos vídeos e o porquê nas minhas próximas pronunciações eu irei pronunciar esse nome, irei falar esse nome, esse tetragrama, que é o nome de Deus, que está no Velho Testamento, o porquê o porquê e como irei chamar ele. Mas de início, o que para nós, a minha vista, o que está mais fácil é esse daqui. Seguindo hoje tradições judaicas, o que se sabe hoje de falar esse nome, de se pronunciar esse nome, que é Josué, lemos assim, Yehoshua. Aqui a transliteração. Então, esse é o nome de Josué que está nesse códice. Por duas vezes o nome de Josué aparece desta forma, escrito desta forma. Como vocês veem, está diferente a pontuação. Aqui tem 3 pontinhos e aqui vai ter um vav. Então, por duas vezes está assim, Yehoshua, que como vocês notam, Yehoshua. Yehoshua. Como vocês notam, a pronúncia está semelhante. E por 29 vezes aparece esse daqui, que muitos conhecem, Yeshua, que é o nome Jesuá. O nome Josué foi colocado no aramaico para Jesuá. E assim eles escreveram o nome Josué do hebraico para o aramaico desta forma, Yeshua. Isso se deu após o exílio babilônico. Após o exílio babilônico, eles tinham a influência dos persas, que cobrava dentro do seu império que o povo falasse dentro do aramaico. Então a gente vê que os judeus eles seguiram algumas coisas do aramaico e começou a chamar Josué como Jesuá, que é Yeshua. E temos o nome Jesus, que Jesus é Josué.
se a gente entrar em tempos de Jesus, Jesus ele seria chamado como Josué ou então como Yeshua, que eu acho que provavelmente seria mais no aramaico, que o aramaico na época de Jesus tinha entrado muito na fala dos judeus. Então, na época de Jesus, provavelmente eles chamavam Jesus de Yeshua. E como a gente adquiriu a cultura grega e a gente tem manuscritos que estar no grego, hoje foi helenizado, foi trazido para o grego esse nome Josué, que é Jesus. Então, hoje chamamos Jesus, podemos chamar o nosso Deus Cristo por Jesus, podemos chamar nosso Deus Cristo por Josué ou por Jesuá, na forma aramaica, ou podemos chamar o nosso Deus como Yeshua, ou podemos chamar desta forma, ou desta forma que a pronúncia vai ser a mesma, Yehoshua. Então, esta questão de como chamar Jesus já está acabada. Chamamos como quiser. O importante é falar de Deus. Nome, pessoal, é apenas convenção. Nome é apenas convenção. É o que está combinado em uma comunidade, assim vai ser chamado um ser ou alguém. Nome é apenas convenção. Então, o que se está chamando hoje como Jesus, pode se chamar hoje como Jesus. E assim por diante. O que vai valer é a tradição. Então, vamos lá para a questão essa questão, deixa eu passar. Aqui mesmo. Essa questão desse tetragrama que eu transliterei, tá transliterado. Deixa eu colocar assim. Nas transliterações eu coloquei assim. E aqui o códice que eu estou usando. E o nome disso aqui é tetragrama. E aqui é como está no códice. Vejam a pontuação que está. Aqui eu deixei sem pontuação, que é a forma antiga do hebraico, que não tinha pontuação, mas aí lá no século 7 depois de Cristo começaram essa questão massorética de se pontuar as palavras do hebraico para as pessoas saberem como pronunciar da forma correta, com as vogais, em uma possível leitura. E o que a gente se depara no códice é essa pontuação. Ou seja, numa primeira visão, a gente observando numa primeira visão, a gente acharia que então o nome de Deus se pronuncia assim. Mas tem uma questão, e aqui está a transliteração, que a pronúncia seria, se fosse assim, a pronúncia seria Iehuá. Ou tem pessoas que gostam de falar Yahuá. Mas tem um porém. Quando está no códice, com essa pontuação, e está no texto, está seguindo o nome Deus, que é Elohim, Yahuá. Quando está os dois juntos, Deus e Yahuá. Quando está os dois juntos, então temos esta pontuação.
Mas no texto, no códice, a gente vai se deparar com Adonai e Yeroi. Adonai e Yeroi. Yerui. A pronúncia seria isso. Adonai e Yerui. A gente vai se deparar com esta pontuação. Ou seja, então qual seria a pronúncia correta do nome de Deus? Esse ou esse? Porque quando vem Senhor, Adonai significa Senhor. Quando vem Senhor e o nome de Deus, o manuscrita, o escriba, ele que foi o Ben Asher desse códice, ele coloca essas pontuações. Então, qual a pronúncia correta para se falar o nome de Deus? E eu vou falar para vocês que é nenhuma das duas. Sabe por quê? Porque é de conhecimento dentro da história que os judeus passaram a ter uma tradição em que não se podia pronunciar o nome de Deus. Então, para eles não pronunciar o nome de Deus em uma leitura, eles começaram a colocar a vocalização, as pontuações vocálicas para o que eles iriam pronunciar. Então, numa leitura, para eles não falar, como por exemplo, primeiramente, essa pontuação equivale às vocalizações de Adonai. Então, no lugar da pessoa, numa leitura, falar Yehuá, ele vai falar Adonai. Então, ele vem numa leitura, aí chega em Elohim. Quando chega aqui, ele vê essa pontuação, não pronuncia o nome de Deus, que para eles seria sagrado demais e não pode pronunciar, e fala Elohim, Adonai, por causa da pontuação. E quando eles vêm numa leitura e se deparam com Adonai e essa pontuação, eles sabem que eles não vão falar Adonai, Adonai. Porque se fosse as pontuações, ia falar duas vezes Adonai, Senhor, Senhor. Então eles colocam a pontuação, vejam aqui, ó. Eles colocam a pontuação de Elohim. A pontuação de Elohim. Eles colocam. Então eles iriam falar em uma leitura, em uma sinagoga, Adonai Elohim. E como vocês vê, eles com essa pontuação aqui, eles vão falar Adonai. Elohim, Adonai, Adonai, Elohim. Então, vocês veem que o escriba desse códice, já no século X, estava seguindo a tradição judaica. Então, não dá para a gente se basear com esse códice para falar, para se pronunciar esse tetragrama. E esse códice, para essa pontuação de Ben Asher, seria o primeiro da pontuação de Ben Asher. E então a gente não tem uma base. E eu não sei se os códices anteriores de outras pontuações massoréticas se vai seguir essa tradição judaica. Mas como vemos que essa é uma das primeiras massoréticas, talvez eles estejam também seguindo essas tradições, essa tradição judaica. Então, está difícil de pronunciar. E então vou apagar isso daqui.
vou explicar mais um pouquinho. As pessoas que chamam o nome de Deus como Jeová. Por que eles chamam o nome de Deus como Jeová? É nesta questão que eu acabei de explicar. Se colocar nesse tetragrama a vocalização de Adonai. Se a gente juntar, que foi o que fizeram, eles juntaram uma vocalização com as consoantes. Aqui são as consoantes e aqui essas pontuações as vogais. Então, eles pegaram a consoante, ó, o hebraico se escreve de trás para frente. Então, daqui para cá. Eu pego a consoante, o iode, agora eu pego a vogal, essa pontuação. Vai ser... Não vou colocar, eu vou transliterar. Vou transliterar que fica melhor. Então, transliterando para a nossa língua normal. Pego o iode, que é essa consoante da nossa língua. Consoante, consoante. Agora eu vou pegar essa vogal, essa pontuação aqui, que está abaixo do Aleph. Então é esta. É um A. Assim, que seria um A breve. Foneticamente falando, vai se pronunciar brevemente. Vai se pronunciar fraco, um A fraco. E aí eu pego de novo outra consoante do nome de Deus e vou pegar a vogal, ou a outra vogal. Que é o O. Aí eu pego a outra consoante de Deus, que é o Vav, e vou pegar a outra vogal. Deixa eu apagar aqui. Então, por último, peguei essa vogal e vou pegar a última consoante de Deus, que é um H, né? Essa daqui, o rei, H. E a última vogal. Não, isso aqui é uma consoante. Então, eu terminei com a vogal aqui. Então, temos esse nome. Juntei as consoantes com as vogais e ficou Iahová, que é no nosso português Jeová. Jeová. Então vocês vê como que se chegou em uma tradição, se chegou no nome Jeová. Eu não gosto de usar esse nome Jeová, porque segue toda essa tradição, essa combinação de consoante e vogal. Então eu não uso esse nome Jeová. Então, deixa eu apagar aqui porque a gente já sabe que pelo Códice de Leningrado não se chega a nada para se pronunciar esse nome de Deus. Por tradição, o que a gente vê nesse tetragrama se pronunciando em algumas tradições religiosas, eles chamam assim.
pronunciam assim. Yahvé. Eles pronunciam assim. E a versão Vulgata, nos passa esse nome. Javé. A versão Vulgata está nos passando Javé. Eu posso, então, eu tenho essas 3 versões e também tem gente que pronuncia, porque pegam algumas regras do hebraico antigo e estão pronunciando Yah, Hu, A. Ou Yah, Hu, Yahu. Pegando algumas regras do hebraico antigo, algumas combinações de regras, algumas pessoas estão pronunciando desta forma, Yahuá ou Yahu. Porque o Vav, no hebraico antigo, seria o equivalente a Uá. Uá. E então ficaria Yahuá. Ou equivalente apenas ao U. Então seria Yahu. E a questão do Shevá, do Shevá não teria, porque o Iod seguiria também no hebraico antigo a pronúncia Iá. Então ficaria Yahu, ou Yahu. Então temos essa tradição que eu não sei de onde veio, mas se fala também, Yahvé, que tem similaridade com o que está em Bíblias da versão Vulgata, que é Javé, está em Bíblias católicas, por exemplo. Temos essa versão. Então, tendo todas essas versões, e a gente não sabe como pronunciar, até porque em Êxodo 3, onde a gente se depara com Deus falando para Moisés qual é o nome dele. E Moisés precisava saber o nome de Deus, porque Moisés iria até o povo judeu anunciar que Deus queria tirar aquele povo lá do cativeiro egípcio. Queria tirar aquele povo do Egito, que era escravo dos egípcios. E Moisés não sabia o nome de Deus. E perguntou, e Deus deu esse... A gente se depara, pelo menos em manuscritos massoréticos, desta forma. Eu queria ver um manuscrito antigo com um hebraico antigo, se estaria desta forma. Depois eu irei pesquisar para me ver. Por quê? Porque a gente se depara no texto lá de Êxodo 3, quando Deus está falando o nome dele, a gente se depara com verbos. O verbo ser no futuro. E talvez ali seria, e eu já vi falarem que isso aqui estaria dentro do verbo ser, do futuro. Então, é Deus falando que é um verbo. É como a gente vê no livro de João, no Evangelho de João, a gente vê que Jesus é o verbo. Então, se Jesus é o verbo, ele é esse verbo. Então, eu acredito que isso daqui é um verbo.
E se a gente pegar o verbo ele é ou ele será, do verbo ser do futuro, que está no imperfeito do hebraico, se dá assim, ó. Se dá assim. Vejam a similaridade, só vai mudar que aqui tem um vav e aqui tem um iod. Aqui tem um vav, aqui tem um iod. São consoantes diferentes aqui no meio. Então, aqui se pronuncia iri e. Iri. Se isso for um verbo, se eu estiver conjugando isso daqui, eu teria que usar para essa palavra, se fosse um verbo, né? Conjugando para o imperfeito, para esse tempo, do verbo ser, seria essas pontuações. Essas pontuações eu acho que essa daqui não entraria porque aqui não tem um iode. Mas seria isso. Que ficaria I, U, E. Mas a gente não sabe, né? A gente não pode ficar levantando hipóteses e mais hipóteses, porque a hipótese a gente já tem demais. Aqui é o verbo ser do futuro. Na terceira conjugação do nosso verbo, ou do português, que é ele é, ou ele será. A terceira conjugação do singular. O vídeo está bem extenso. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar aqui de importante. Eu tenho mais... Tem a questão então, de como chamar Deus, e eu, nos meus vídeos, eu irei... Esse tetradrama eu irei usar algum desses daqui. Eu estou usando mais esse, ó, Javé. Estou seguindo tradição. Seguindo a tradição de Javé, que é o nosso português, que está dentro do nosso português, como o nome Jesus, que está dentro do nosso português, certo? No nosso português, a gente não fala assim, ó. A gente não fala assim, não fala assim. A gente fala isso, ó, Javé, o Y tomou a forma de J lá no latim, entendeu? Então, no latim ou no grego, sei lá, meu conhecimento de latim e grego é nada. Então eu estou pronunciando assim, mas às vezes eu posso também, às vezes eu gosto de falar Yahuwah. Ou assim também eu gosto, Yahvé. Jeová eu não gosto. Essa tradição aqui eu não gosto. Mas respeito. Porque se uma pessoa chega para mim e fala, Diego, você conhece Jeová? Conheço.
Eu sei que ele está falando do Deus lá de Israel. Se uma pessoa chega para mim e fala, Diego, você conhece o Javé? Eu sei que ele está falando lá do Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Se uma pessoa chega para mim e fala, você conhece o Yahvé? Conheço. Você conhece o Yahuwá? Conheço. É como a gente vê no nome de Deus, Elohim. Voltando lá para voltando para o manuscrito massorético. Ainda dá para mim falar um bocado. Então, voltando para o manuscrito massorético, o nome Elohim. No manuscrito massorético, o nome Elohim é Deus, significa Deus. Certo? Mas esse nome Elohim está no plural. Não vou entrar, para não estender esse vídeo, não vou entrar nesse assunto de plural para o nome Elohim. Mas a gente vê para o nome Elohim no singular, a gente vai se deparar com essa forma. No singular, a gente vai se deparar com Eloá. Esse é o singular para o nome Deus. E esse é o plural para o nome Deus. Para a gente seria deuses. Mas os judeus têm colocado Elohim em manuscritos e traduzido apenas como Deus. Como também eles também usam Eloá e traduz como Deus. Mas isso seria designar para o Deus de Israel, o Deus de Jacó, de Abraão? Não, porque o próprio escriba, quando vai designar deuses, ele também coloca o nome Elohim. Quando ele vai designar Deus. Então ele usa tanto para os deuses pagãos, como também para o nosso Deus. O autor, ele vai usar aqui tanto para os deuses pagãos, os deuses dos gentios, como também para o nosso Deus. E aqui também eles fazem a mesma coisa, como também eles fazem com o nome. Mas esse nome, Elohim, Eloá, é mais característico, é hebreu, são nomes hebreus, mas eles usam o nome El para Deus também, que é um aramaico, que é um nome para o Deus aramaico também, que é o Deus El, o Deus cananeu El. Deus com D minúsculo. É o Deus cananeu, este sendo o Deus cananeu El. Mas eles usam El para falar, para dizer, para usar para o nosso Deus, para o Deus verdadeiro. E eles usam também o El para
quando eles querem designar um Deus qualquer. Então, como vocês veem em manuscritos, eles não têm esse cuidado. Eu vou colocar o nome de Deus. É como também no nosso português, né? É só tirar o D do maiúsculo para o minúsculo e a gente já vê que estamos falando de deuses que não existem. E quando é com D maiúsculo, é porque a gente está reverenciando o Deus que existe e a gente está reconhecendo o Deus que existe. Mas o hebraico não tem letra maiúscula nem minúscula, então eles jogam lá simplesmente nos manuscritos, coloca, e a gente que tem que identificar de que Deus, pelo contexto, né, a gente tem que identificar de que Deus o texto está falando. Bom, o vídeo está muito extenso e eu vou finalizar por aqui. Mas, para me finalizar, eu vou levantar essas questões para ficar bem claro. Não importa a maneira de falar nomes de Deus, porque são apenas convenções. E tem a questão aqui que eu indaguei, se alguém chegar para você e perguntar, você conhece Baal? A gente conhece, a gente sabe quem é. Ou você conhece o Deus El? Aí a gente vai também relacionar com o Deus cananeu. Mas se alguém chegar para você e perguntar, você conhece o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? A gente já sabe quem é o Deus. Você conhece o Deus de Israel? A gente já sabe quem é o Deus. Então, e se alguém chegar para você e falar, você conhece Javé, ou aquela outra questão que eu levantei, a gente já sabe quem é o Deus. Mas o que eu não sei hoje é pronunciar esse tetragrama. Tem pessoas que falam que os judeus sabem, mas eles escondem, não ensinam. Mas isso não importa, não importa. A gente já tem a nossa tradição, a gente segue a nossa tradição de chamar de Javé, que é a forma que é da nossa língua. E tem também a questão, só para finalizar, a questão do nome Senhor. Eu vejo pessoas falando, não pode falar o nome Senhor porque Senhor vem do nome Baal, que é o deus fenício. Mas a gente vê nos manuscritos chamando Deus de Senhor, que é Adonai. A gente vê nos manuscritos e se depara com a palavra Adonai. Então, a gente vê que nos manuscritos não vai estar Baal. Baal, que é assim. Baal. Nos manuscritos não está Baal. Quando vai falar Senhor, é Adonai. Eles pelo menos caracterizam, né? Adonai. Quando vai falar nos manuscritos Senhor, então, Senhor referindo-se ao nosso Deus, a Elohim, ele vai falar Adonai. Não fala Baal. E a gente, na nossa língua, temos apenas uma forma para Senhor, como também na língua
do hebraico tem a forma do Adonai. Então a gente tem a nossa forma, então a gente pode chamar assim Senhor. Eu chamo Deus de Senhor também. Então tem essas questões, então, como eu falei também sobre o nome de Jesus, que eu chamo Jesus, tem algumas pessoas que levantam porque está helenizado, deixar o nome de Deus Jesus mundano, assim, e criam outras teorias, mas tudo isso é besteira. Tudo isso é besteira e, como eu falei, se trata de convenção. Como uma comunidade quiser chamar algo, alguém, assim faz. A comunidade judaica, em um tempo anterior, quis chamar Deus de uma forma e de outra, assim ele chamou. E a gente também não se sabe quanto à pronúncia, das palavras hebraicas, se os hebreus mesmos se perderam, porque eles estavam perdendo pronúncias antigas, eles não estavam sabendo pronunciar palavras antigas, e por isso eles criaram esse sistema maçorético, essas pontuações de vogais. Então talvez até os próprios judeus não sabem pronunciar esse nome. Talvez essa tradição de esse nome ser impronunciável entre os judeus tenha sido muito antiga e eles tenham perdido a pronúncia correta desse nome. Então, meus irmãos, o importante é falar de Deus, falar das Escrituras. A gente sabe que a história não foi alterada. Se a gente pegar, por exemplo, a história de Abraão é uma só. A gente vai encontrar na Bíblia. Se a gente pegar a história de Torre de Babel, vai ser uma só. Se a gente pegar a história de Moisés e toda a história do Torá, da lei, dos preceitos da lei de Moisés, vai ser também só uma história. Se a gente pegar a história de Jesus, é uma história apenas. Porque essas histórias foram escritas. Não foi passado oralmente. Já a língua é passada oralmente, ela muda. Hoje se acredita que muito foi mudado com neologismo e a fonética, a fonologia de palavras hebraicas talvez se mudou, como também a fonética de algumas sílabas também se mudou, a fonologia de algumas sílabas. Muito se acredita sobre isso, houve muito neologismo, talvez algumas mudanças. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até mais.